Olá, pessoal, boa tarde. Raquel, uau, Raquel, falando com vocês hoje, dentro do projeto Os Olhos Aumentam o Nosso Viver, trabalhando com a perspectiva de que os óleos essenciais são uma ótima contribuição para trabalhar as nossas emoções. E aí? Você tem tido a oportunidade de receber dos olhos? Me conta como você tem feito a sua rotina com os olhos. Você ainda não está usando os olhos? Como seria você receber dos olhos essenciais e perceber que existem contrações no seu bem-estar e nas suas emoções que você pode expandi-los sem ter que conectar com tudo isso, sem ter que conectar com o conteúdo disso, sem ter que conectar com aquilo que te levou para esse espaço de contração, né? Porque as emoções, pessoal, elas nos distraem, elas nos tiram do nosso lugar mais favorável, do nosso lugar de mais expansão. Então, como seria nós nos permitirmos vivermos uma vida com mais facilidade, com mais alegria, com mais clareza? Como seria, pessoal? Né? Porque hoje, quando nós vivemos a partir dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Nós estamos vivendo uma vida que não está na sua total plenitude. Porque se estivesse, nós estaríamos recebendo tudo. Nós estaríamos experimentando tudo com muito menos sofrimento, com muito menos contração, com muito menos desesperança, ok? Raquel, mas como você fala isso num contexto como o que a gente está vivendo, né? Sim, eu acho que mais ainda nesse contexto, sabe? Em que a gente pode usar todo o nosso passado, todas as nossas referências para justificar um estado de tristeza, por exemplo, como é o que nós vamos falar hoje, mas bem rapidinho, tá bom? A gente vai se permitir esse estado de conectar com essa tristeza, mas bem rapidinho, ok? Porque a gente escolhe mais, a gente escolhe a alegria. Mas assim, diante de todo esse cenário, nós temos escolha, ok? Ok, vamos contrair, alinhar e concordar. Realmente é difícil. Reclamar, tensionar. Ou vamos escolher. Vamos enfrentar. Vamos realizar e reconhecer que a nossa experiência está nos nossos pontos de vista. Nós criamos a nossa realidade dentro de toda essa perspectiva. E se esse for o momento em que eu tenho mais facilidade, por exemplo, para reconhecer o que eu posso agradecer na minha vida? E se porque eu estou vivendo todo esse momento de limitação externa, de restrições e etc., fosse o momento em que ficasse mais claro tudo que eu tenho para agradecer, tudo que eu tenho para escolher, que vai além do fazer, que vai além do outro, que vai além dos meus pensamentos e das minhas emoções. Ok? Então, esse é o convite desse projeto, certo? Em que a gente fala que os óleos essenciais aumentam o nosso viver. Ou seja, eles nos dão a possibilidade
de reconhecermos que nós podemos escolher, ok? E hoje, pessoal, para a gente acessar com mais facilidade ainda esse conhecimento, eu convidei uma pessoa muito especial para contar, dar o testemunho dela com o uso dos olhos, para lidar com uma das emoções que eu tenho certeza que só ela sente. Porque afinal de contas você não sente tristeza, né? Tristeza não faz parte do teu vocabulário e do teu repertório emocional. Todos nós, né, alinhamos e conectamos com a tristeza em algum momento. E aí, como seria reconhecermos que diante dessa resposta emocional, comportamental que nós naquele momento estamos experimentando, nós temos ferramentas que podem nos facilitar, que podem nos ajudar. E uma delas são os óleos essenciais. Vamos convidar, pessoal, a Sol Viana para estar aqui conosco hoje. A Sol, que é aromaterapeuta, que é taróloga. Então, assim, aproveita, viu? Aproveita, tira tuas dúvidas. Vamos lá, Sol, vem nos contar como é que é isso, escolher. Olá, Sol! Oi, tudo bem? Tudo bem? Que linda que você está aí, Sol! Obrigada. Tá ouvindo bem? O Ah, áudio que tá demais! bom? Tá, eu tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Aí, Sol, vi que você tá com o seu difusor aí, que eu também tô com o meu Ai, olha aqui. lá, tá tudo. Ah, que linda! Quero dar O um que que oi você para todo escolheu mundo que pôr? tá aí com a gente. Ah, que demais, Sol. O que que você escolheu pôr no seu difusor, Sol? No meu difusor hoje eu escolhi o Brief Para para respirar. respiração, para respirar. Não esqueci mais a aula do respirar. Que lindo, né? Que tem tudo a ver com esse projeto, né, Sol? Os olhos e as emoções. Porque quando os olhos trazem esse suporte para o nosso corpo, né, de melhorar a nossa respiração, o nosso movimento respiratório, é, eles facilitam também a nossa expressão emocional, a nossa experiência com as nossas emoções, né? Então, eu reconheço assim que o brief foi uma ótima escolha. Ai, que coisa Parabéns, boa. Sol. Eu vou Obrigada. aproveitar e vou contar o que que eu pus. Eu pus o alecrim, para o alecrim me facilitasse a concentração, a presença no aqui e agora, né? Acalmar os meus pensamentos, acalmar minha mente, minhas distrações. E que mais que eu usei aqui, pessoal? Eu usei o vetiver para me aterrar, né? Para me deixar realmente na presença desse momento. Só um pouquinho, só. Não, daquele jeito que estava melhor. Tá. Ótimo. Tirar a então. Ah, é? Ixi, é lá. Eu tô tentando caber na imagem, porque eu não tô cabendo na imagem. Então, põe mais para trás. Ixi, tá bom. Então, não aparece ali atrás? Não, não a porta que eu não queria que aparecesse. Ok. E aí também coloquei, pessoal, o Citrus Bliss. O Citrus Bliss, que é um blend da doTERRA, assim como o Brief, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né, Sol? O Brief, que é também um blend da doTERRA, um mix que a doTERRA tem. E quando a gente fala dos óleos essenciais, a Lívia está contando que ela ama o óleo essencial de alecrim. Eu tenho usado muito, Lívia, tanto para estudar quanto para relaxar. E também tenho usado no meu cabelo para Ai, que coisa diminuir a boa. queda, porque a queda capilar foi uma das coisas que eu observei, Sol. Imagina que eu usava só os óleos para melhorar as minhas noites de sono, né? Para eu dormir a noite inteira.
E aí Olha, eu passei a dormir a noite inteira, mas eu também fiquei com as minhas unhas mais firmes, a minha queda de cabelo diminuiu, meu fluxo menstrual, o volume do meu fluxo menstrual regularizou. E que mais que eu observei? Meu humor está mais constante e eu chego com mais energia até o final do dia, certo? olha Então, que se alguém bom. observa essas dificuldades aí no seu viver, gente, saiba que aqui, apesar da gente falar de emoções, a gente tem todos esses ganhos também, viu? É, E aí, como por exemplo, a minha menstruação regularizou o volume, eu observei que a minha queda de cabelo, ela diminuiu, mas não ficou totalmente regularizada, certo? Porque um pouco de cabelo é até normal cair, né? Mas muito cabelo não, né? E aí eu comecei a usar o alecrim numa máscara, junto com lavanda e melaleuca e peppermint também, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre o peppermint, né? Então já fica a ai, dica coisa aí boa. também, junto com a lavanda, numa máscara para hidratar, para oxigenar melhor os cabelos, dar uma aparência e um brilho melhor, e também para manter mais firme o cabelo no couro cabeludo, atuando no bulbo capilar realmente, né? E, gente, tudo isso não é porque os olhos Isso. têm essa indicação, não, certo? Mas é porque os olhos, eles atuam no nosso organismo levando a um equilíbrio. E aí, este equilíbrio que proporciona estes ganhos, né? É como se eles viessem para o nosso corpo e falassem para o nosso corpo: ok, agora você pode funcionar melhor. E aí o nosso corpo passa a se regularizar, a se autorregular de uma forma muito mais potente, muito mais rápida e muito mais eficiente. É mais ou menos isso que acontece contigo também, Sol? É, mais ou menos isso. Olha, foi o que você falou. Nós vamos falar de tristeza, mas só um pouquinho. Chega, né? Show tristeza. Boa, boa, Sol. Não é? Pessoal, porque o que é a tristeza, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicológico, emocional, a tristeza, ela é um estado em que você se percebe sem ânimo, sem vontade, sem energia e com muito pouca esperança, tá? E aí essa sensação, ela diminui a tua capacidade de enfrentamento. Então é muito mais prazeroso continuar na cama, não se envolver com ninguém, não se relacionar, não entrar em diálogos, não enfrentar as situações do seu dia a dia, porque você também não percebe em si a energia para isso, né? É assim que se sente em geral? Alguém que está triste, Sol? Alguém tá triste aí, gente? Conta pra nós. Eu vou contar um pouquinho de Ah, mim, tá bom? Vamos falar pro pessoal. Conta pra nós aí que nós vamos lendo. Ô, Raquel, o que acontece? Eu tava numa fase, eu falo assim, que a tristeza, a autoestima no chão. Sabe aquela coisa de autoestima, de não querer se cuidar, de não querer, sabe, saber de mais nada. Aí você fala assim, tá sorridente para todo mundo, mas por dentro tá um caco, né? Tá aquela coisa assim, aquele aperto no peito. Então, o que que acontecia comigo? Eu dormia muito. Então, dormir para mim era muito bom. Só que o sono em si estava muito agitado. Então, era muito pesadelo. Aí vinha aquela ansiedade, aquela coisa de acordar, sabe? Muito ansiosa, com palpitação, tudo. E eu comecei a olhar para isso, eu falei assim, gente, não quero tomar remédio. Aí até que, né, você me ofereceu os óleos do terra, eu, assim, como aromaterapeuta, eu conheci os óleos essenciais, mas fazia tempo que eu não estava mais trabalhando com aromaterapia, só com as cartas. Aí o primeiro óleo que eu experimentei foi o de lavanda. Então eu comecei a colocar 2 gotas na mão, cheirar, passava no pulso à noite, assim, e comecei a passar na sola do pé. Então, o lavanda já foi me dando aquela sensação de calma. Ele é nosso Rivotril natural.
mas muito calma mesmo. Então, eu tive essa experiência com lavanda, assim, que para mim foi sensacional, sabe? De dar calmaria. Essa é a sensação que eu posso dizer sobre o óleo de lavanda. E passaram, assim, no máximo, assim, umas 2 semanas, eu já estava tendo efeito, assim, surpreendente do óleo. E até na hora, né? Tudo ele vai acalmando, mas aí eu já não comecei a não ter mais pesadelos e comecei a ter um sono, Olha dormir só. tranquila e não precisar mais da necessidade de dormir tanto. Porque eu tinha uma necessidade de dormir, então parecia eu estava muito cansada e tinha que dormir muito. Não, eu não tenho mais essa necessidade. Então, se eu deitar meia-noite e acordar às 6 da manhã, eu acordo assim, revigorado. Porque eu sou sol, eu só funciono de dia. À noite, Adorei, Sol! Você sabe que o lavanda, né, por suas propriedades, porque um óleo essencial, ele é composto de vários constituintes e por isso ele tem muitas indicações, ele tem muitos usos, muitas possibilidades. Muitos usos não, né? Os usos são três, que os óleos essenciais, a gente pode usar os óleos essenciais de três formas, né? Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, vamos contar rapidinho, né, Sol? A gente pode sim. inalar através de um difusor pessoal, como este, pessoal, a gente pode usar, pode pingar uma gota na palma da nossa mão, esfregar uma mão na outra e inalar da palma das nossas mãos, forte, faz uma inspiração profunda, fica um pouquinho ali contigo, aproveita esse momento, recebe do óleo, recebe. Para Fica relaxar. Olha ali que delícia. contigo. O Porque meu imagina, lavanda já pessoal, que está você não acabando, eu tem. preciso até de um novo. Ah, vamos fazer pedido, então. Vamos fazer E pedido de um aí, novo. Sabe o que eu queria te dizer também? Que foi muito assim legal. O que aconteceu comigo? O lavanda, gente, eu comecei a usar no começo da pandemia. Foi a hora que veio aquela crise de ansiedade, porque você não sabe o que vai ser o amanhã, ninguém sabia nada. Então, mesmo assim, olhando o baralho, tudo, não foi revelado pra gente nada. Então, o lavanda foi dando aquela calma. Então, ele foi. Se eu falar assim, o que você aprendeu na pandemia? Usar óleo de lavanda ai, que para linda acalmar. aprendizagem! Por quê? Porque ele foi acalmando, 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 e a partir do momento que você acalma, você começa a ver as coisas de outra maneira. Aí eu acalmei o sono, tá? Mas a tristeza estava lá, porque eu tive crise de choro. Eu fiquei pensando, nossa, o que vai ser de mim a hora que daqui uma semana não vou poder trabalhar? Então você entra numa paranoia, num desespero. Não, mas o lavanda me acalmou à noite. Mas aí teve mais. Aí veio a crise da ansiedade. Aquela coisa, ai, tô com falta de ar. Achando que vai morrer do coração, que tá com algum problema. Não é nada disso. É a ansiedade de tudo que você traz, de não ter tempo de parar, pensar. Foi a hora que entrou o brief. Que eu Olha comecei a usar só, o brief, respirar 3 vezes por dia. É o que você falou agora. Sentir o momento. Sentir aquele momento que nós temos que parar e falar, não, deixa eu olhar para mim um pouquinho. E mais, hein? isso. E foi engraçado, como eu sou taróloga, saiu uma carta para mim, bem no começo da pandemia. Cuide dos seus pés. Uma mensagem. Olha que coisa. Olha Vou te mandar. isso! Aí eu olhei pro meu pé, a autoestima já estava baixa. O pé super feio, a unha horrível sem fazer. Você viu que eu te mandei foto ontem do meu pé? Vi, As achei três lindo! partes. Comecei a usar o melaleuca junto com o guarde, intercalando. Sarou a unha, o pé ficou lindo. Então a autoestima elevou. Que meu problema era o pé. Você acredita nisso? Obrigada, Andréia. Já vou comentar sobre essa sua contribuição. E aí, Sol, eu estou amando esse teu relato, porque ele Ah, traz uma sequência assim, para o nosso entendimento dos olhos muito bacana. E aí eu estava, só para terminar, que eu estava contando né, as três formas de uso dos olhos, e aí a gente vai chegar na história do seu pé. Que, ó, então a gente pode inalar, que foi basicamente como a Sol recebeu da lavanda, né, que facilitou o sono, que melhorou a disposição dela, porque o lavanda, gente, ele pega um corpo hiperestimulado, assim, que está cheio de estímulos,
e ele traz para um equilíbrio, ok? Esse equilíbrio é dinâmico, certo? A energia está sempre em movimento, só que ela tem um fluxo que é um fluxo natural. E aí, diante desse fluxo natural equilibrado, as tuas funções estão de acordo, estão como deveriam ser. Mas num corpo hiperexcitado, você já não consegue dormir, você já não consegue reconhecer o que está sentindo, você já não consegue se relacionar com facilidade, você já não consegue cumprir com as suas tarefas diárias e assim por diante, certo? Então, o que o Lavanda faz? Ele vem, traz esse sistema para um equilíbrio e aí esse sistema começa a reconhecer que ele tem escolhas, que existem outras possibilidades, né? E aí a Sol conseguiu, inclusive, consultar o baralho, consultar o tarô. Porque às vezes quando a gente está tão travado, a gente não quer nem saber do baralho, né, Sol? A gente não quer nem saber do baralho. Mas o engraçado é que o baralho, ao invés de me dar uma mensagem de motivação, mandou eu cuidar do meu pé. Eu tenho um baralho. Mandou você cuidar de você, Sol. Porque é isso que as nossas emoções que não são produtivas fazem. Elas nos distraem de nós. Elas nos distraem do nosso presente, do nosso momento presente, nos levando para um lugar onde outras coisas acabam tendo importância e que não são importantes, como o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro deseja, nananã, e aí a gente sai de nós e vamos para o outro, certo? Mas só para eu terminar a história, a gente também pode usar os olhos topicamente, certo? Que é sobre a nossa pele, que foi o que a Sol fez com o melaleuca e o On Guard no seu pé. Melaleuca é um óleo, é o tea tree, que as pessoas já devem ter ouvido falar por este outro nome, mas é também um óleo que tem muitas contribuições para o nosso corpo, porque ele realmente nos fortalece contra processos inflamatórios, invasores, né? E, enfim. Mas o melaleuca também tem uma super dica, gente, para as emoções, que é a hora que você está meio embutido, assim, pinga uma gota de melaleuca na palma da sua mão e esfrega na sua nuca. E você vai ver a sua energia transmutar. Você vai sair de um lugar sombrio e vai aparecer, certo? E foi o que a melaleuca fez com a unha da Sol. Depois, se a Sol tiver disponibilidade, a gente até mostra para vocês, gente, a unha até escura estava. E ela clareou e tá com uma aparência de saudável, muito bacana, com esse tratamento que a Sol fez com o On Guard, que é um blend da Terra. E a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o On Guard, porque o On Guard também tem uma questão bacana no nosso sistema imunológico, na nossa respiração. E aí a gente também pode receber dos olhos, que tem um selo de qualidade, de pureza e de grau terapêutico, que é o CPTG. E esses óleos, eles também têm um terceiro uso, que é o uso ingestório, certo? Não é, e aí nós vamos sair por aí bebendo todos os óleos? Não, gente. Nós vamos beber os óleos que tem o selo CPTG e que tem uma indicação, né? Por exemplo, o lavanda, ele até pode ser ingerido, mas não tem necessidade, porque a ação dele a principal ação no nosso sistema você ganha o melhor dela através da inalação. Porque ao aproximar as suas mãos com o aroma do seu nariz, você ativa através do seu sistema olfatório diretamente o seu sistema límbico, que é onde se processam as nossas emoções, onde estão guardadas as nossas memórias, certo? Então, por que você iria ingerir o lavanda se você precisa atuar nessas referências, né? Então, inalar lavanda. Mas existem esses três usos, o terceiro sendo somente para os olhos com o selo CPTG, que garante que aquele óleo tem 100% de pureza, ou seja, o que tem ali não é aditivo, não é adição de outros óleos, é 100% do óleo essencial daquela planta ou daquelas dentro de um blend, né? Quando a gente fala de um óleo que tem uma planta só, a gente pode falar de um óleo que pode ter em outras marcas.
Mas quando a gente está falando aqui de blends e a gente cita o nome doTERRA, esses são blends exclusivos da doTERRA, certo? Mas conta, Sol, por que você pensou em usar o On Guard na sua unha? Eu pensei em usar o On Guard, por quê? Porque eu passei por aquela cirurgia da boca, lembra? Deu muita afta, eu fiquei com a boca muito machucada. Então eu passei o On Guard, eu fiquei maravilhosa. Minha boca sarou da noite pro dia. No outro dia de manhã já não tinha mais afta. Então eu falei assim, nossa, que óleo milagroso, assim. A gente fica louca dos olhos, porque você quer experimentar. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, o melaleuca, ele resseca a unha, né? Eu falei, o On Guard vai hidratar. Eu também não sei porquê. Me veio essa intuição. E eu comecei a usar, intercalar, deu muito certo. Então foi Que isso que aconteceu ótimo! comigo. Só que aí é aquilo que eu falo para você. A tristeza, ela traz tudo. Ela te traz dor de estômago, aí você fica assim, ó, entalada, com enjoo, com tudo. Aí eu acabei com o meu vídeo Zengeste. Ele eu tomei tudo. Tá vendo? Por quê? Eu tomo, assim, uma gotinha de manhã num copo de água, não é água gelada todos os dias, mas me acalmou o estômago, assim, eu tava com refluxo, com tudo. Por quê? Porque a tristeza te traz tudo isso. Às vezes não é você adoeceu porque o corpo adoeceu, não, porque suas emoções já ultrapassaram tudo de ruim que precisava e o corpo está sentindo. Então, para o estômago, o Zengest me ajudou muito, foi muito mesmo, assim. Que lindo! Eu E tive você uma sabe que como... experiência, se contar, desculpa, se contar a experiência de pandemia com óleo essencial, amiga. Adoro, adoro. Não, eu só ia comentar, deixa eu só procurar uma pessoa aqui, a Andréia Rosiello, ela comentou que o sentimento da tristeza, ele ataca o pulmão. Isso mesmo, Andréia, a tristeza, ela é a matriz emocional desequilibrada do pulmão. Então, o pulmão, com a sua energia, ou em excesso ou em deficiência, ou seja, em desequilíbrio, ele é um pulmão que vai produzir, esse corpo, desculpa, vai produzir a tristeza, certo? E por isso, pessoal, que a Sol tem essa experiência maravilhosa para contar com o Brief, porque o Brief, ele é o blend da doTERRA que atua diretamente na energia do nosso pulmão. E facilita toda a nossa respiração, porque quando a gente começa a entrar nessas energias emocionais menos produtivas, a gente começa a diminuir a nossa respiração para um espaço aqui em cima e ela vai ficando curta e alta, né? E aí a gente já não consegue mais expandir toda a nossa capacidade pulmonar e aí a gente também já não oxigena todo o corpo e aí não chegou nem oxigênio lá na unha da Sol, na unha do pé da Sol, e aí precisou ajudar lá também naquela extremidade, né? Mas o Brief faz isso, ele expande a nossa capacidade respiratória, amplia toda a nossa potência respiratória e, com isso, chega mais oxigênio a todas as partes do nosso corpo. E aí, quem respira melhor, dorme melhor, pensa melhor, produz emoções também com mais qualidade, com mais potência mesmo, certo? Emoções que nos colocam em atividade e não que nos param, certo? Então, respirar melhor, eu acho que é uma baita de uma ferramenta, pessoal, que a gente tem, poxa vida, a nosso dispor e gratuita, hein? Então, assim, falando em ferramentas, né, para lidar com os nossos desequilíbrios emocionais, nós estamos aqui comentando sobre os óleos essenciais, mas você também tem uma aí a seu dispor, que é fantástica, que é natural e é fácil e barata, e não tem custo, na verdade, que é respirar. E aí, já que a gente está falando em respiração, eu quero te dar uma dica do que é uma respiração. Eu acho que quem me acompanha já ouviu essa dica, mas, pessoal, é assim, ó, quantas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente não lembra exatamente o que foi que nos falaram para fazer, aí a gente não faz nada, né? A gente não faz, a gente esquece
que o feito é melhor do que o perfeito, né? É melhor a gente fazer e acreditar no saber do nosso corpo. O nosso corpo vai nos levando, o pessoal nos conduzindo para um caminho melhor, certo? Então, simplesmente respira. Respira, observa a tua respiração. Agora, se você quiser usar uma respiração que tem realmente a potência para diminuir a tua frequência, tanto de pensamentos, quanto respiratória, quanto cardíaca, etc., inspira contando e expira no dobro do tempo. Então, se você inspirar e contar até 2, expira contando até 4. Inspirou contando até 3, expira contando até 6. Mas assim, não deixa para quando precisar, não. Testa agora. Vê aí como é que é respirar assim. Inspira e expira no dobro do tempo, certo? E com isso você vai passar uma mensagem para o seu sistema de desaceleração, ok? Se naquele momento em que você estava envolvida com todo esse estado emocional de tristeza, Sol, você tivesse uma desaceleração, isso ia ser bom para você? Muito. Então, o que aconteceu, né? O lavanda baixou. Eu consegui baixar como é que eu falo? A ansiedade. Só que depois ainda veio. O que aconteceu? A autoestima subiu, aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu cheguei no momento de não dar conta. Aí eu chorava porque eu não dava conta. Aí veio a falta de ar. Achei até que eu tava com Covid, fui pro hospital e tudo. Por quê? A falta de ar era muito grande, muito. Então depois eu falei, não, para tudo, vamos respirar. Olha aqui meu brief. Aí começou a experiência com o brief para respirar, para aprender. Então foi tudo uma experiência. Cada semana era uma história e uma experiência, mas tudo verdade. A pessoa vai falar, nossa, a Sol é cheia de coisa, é verdade, é muito. Ai, Cada que hora, lindo! mas foi importante para mim, porque eu tive essa experiência com os olhos. Foi uma experiência muito importante. Em momento algum, eu tomei remédio, assim, né? Remédio para outra coisa. Só os olhos, a respiração, a calmaria, tudo que o benefício que o óleo me trouxe. Então, hoje eu sou muito grata, porque eu acalmei, eu sou outra pessoa agora. A autoestima tá lá em cima, tô dando conta, parei para repensar em tudo, falar, não, vamos uma coisa de cada vez e tá dando certo. Então, essa experiência é bom. Falo, deixa a tristeza, porque na tristeza a gente chora, sente muito aquele aperto. E é uma coisa que ninguém entende, né? A tristeza é meio que uma dor da alma. Então, assim, é só a gente mesmo que tá sentindo. E às vezes nem a gente, né? Às vezes a gente se sente meio triste, não sabe nem o motivo e nem da onde vem isso. E isso tem também tudo a ver com os óleos essenciais. Porque, assim, quando a gente pensa, tá, em sair de um lugar de tristeza, a gente sempre vai lembrar dos cítricos, certo? Os cítricos, eles são uma família de óleos essenciais que atuam no nosso humor, elevando o nosso humor. E por quê? Porque por causa dos seus componentes orgânicos aromáticos, eles dissipam a carga emocional das nossas memórias negativas, e das memórias que nos prendem, certo? Que pesam em nós, e com isso a gente cria espaço. Gente, essa noção de espaço, ela é assim, uma alegria para mim. Porque não é que essas emoções que os óleos cítricos produzem sejam emoções boas, certo? Energia não tem característica, não é boa, não é mal, não é do bem ou do mal, não é grande ou pequena. Energia é energia, certo? O que a gente sempre tem que se perguntar é se está funcionando para nós. E se a gente está achando que nós estamos envolvidos numa energia que não está funcionando para nós, que a gente tem vontade de chamar de tristeza, e usa um cítrico para sair dessa emoção, o que a gente vai experimentar é mais espaço.
E aí, quando tem mais espaço, olha o que você contou, Sol. A gente tem mais autoestima. Sim, isso é E verdade. isso, gente, é isso, sabe? Assim, a Sol comentou que ela não precisou usar outros remédios. E poderia até ter precisado, certo? Porque os remédios têm sua função, eles vão lá, atuam no sintoma, né? Diferente dos óleos essenciais, que atuam na causa. Então, os remédios têm uma utilidade no nosso viver, né? Mas os óleos essenciais, eles te ofertam, olha isso, gente, e com muita suavidade, que você imagina que você inala em 2 minutos, o seu sistema nervoso já está todo ele sob a ação desses componentes orgânicos aromáticos, certo? E que são um estímulo energético. Para quê? Para aquilo que está bloqueado, desbloquear, para aquilo onde a energia não está chegando com tanto volume, chegar, e assim ele vai regulando o nosso fluxo, levando mais energia onde está em deficiência, desacelerando aonde está em excesso, e aí a gente vai ficando com uma energia equilibrada em todo o nosso sistema. Mas primeiro, no nosso sistema emocional. Olha isso, na produção das nossas emoções. E aí, com a gente, com mais espaço e com uma percepção de que é alegria o que a gente está sentindo, aí a gente consegue enfrentar situações do nosso dia a dia, a gente dá conta dos nossos relacionamentos, a gente dá conta de dar continuidade, de encerrar, de começar, a gente faz tudo com facilidade, né? Por quê? Porque tem espaço, diferente de quando a gente está num lugar de tristeza. Não cabe nem se cuidar, não cabe nem sair da cama, né? Não Que cabe. legal, Sol, que legal esse teu testemunho, viu? Muito lindo mesmo. Então você tem que Que ter lindo. aquele prazer, né? Aquela coisa assim de você querer se arrumar, de você querer. Se eu mostrar umas fotos minhas antes da pandemia e depois, você vai ver a diferença depois dos Ai, que olhos. coisa linda. O Então aí antes e o você tem depois aquela da sensação Sol. de renovação. Oi? Ah, eu sou muito grata, sabe? Muito grata mesmo. E acho que essa também é uma energia que aparece, né, quando a gente tem esse espaço. É o da Sim. gratidão, né? A energia da gratidão. Porque quantas vezes, assim, a gente ouve a pergunta, ah, mas será que você não tem nada para agradecer na sua vida? E aí a gente fala, é claro que eu tenho coisas para agradecer na minha vida. Aí para pensar, não consegue fazer uma lista com 10 coisas, né? Mas quando você tem espaço, você observa que você tem milhares de coisas para Muitas agradecer na sua coisas. vida. Olha, Milhares, deixa eu te contar talvez uma você não coisa. consiga listar nessa vida tudo que você tem para agradecer, né? Vamos continuando. Mas, ó, assim, só se eu não tinha falado tudo sobre os cítricos, o que eu só queria assim reforçar é que todos eles vão trabalhar a elevação do nosso humor, certo? E que hoje a gente já sabe que elevar o humor é ir para mais espaço, né? A gente ter mais abundância na nossa vida. E aí depois eu lembrei que eu coloquei um cítrico, além do Citrus Bliss, que é um blend de cítricos, no meu difusor, eu coloquei um outro cítrico, que é o Wild Orange. E o Wild Orange, ele é a laranja, certo? E ele é o óleo essencial que traz abundância. E Ai, esse, que e esse delícia! não é muito lindo, porque esse é um outro conceito que vem junto com essa solução natural que são os óleos essenciais, né? Porque quando a gente está mais presente, com o humor mais elevado, com menos questões de saúde, de bem-estar, nós estamos assim num lugar em que nós somos muito mais nós, né? E quando a gente está nesse lugar de sermos quem somos, né? E curtirmos isso, e termos prazer nisso,
Ai, linda, Andréia, é isso mesmo. Esse é um mundo de muito prazer, de muita adoração mesmo, né? E que nos A convida a Andréia é adorar. terapeuta. Que lindo! E que É, nos traz que nos faz um convite, Andréia e todo mundo, para nos adorarmos, né? E aí a abundância que esse óleo de laranja nos traz, né? O Wild Orange, a laranja selvagem, é a abundância de estar em si, de ser quem é e de gostar de quem se é, sabe? Assim, eu acho isso muito demais mesmo, gente. E se ninguém andar comigo, se ninguém acreditar no que eu falo, se ninguém quiser experimentar o que eu digo, gente, tá tudo certo, porque a minha experiência, ela é uma experiência tão grandiosa, que me colocou nesse lugar de abundância, em que eu não tenho nem essa dependência, né? Do que o outro está fazendo, do que o outro está pensando. Ai, que lindo, Beth, isso mesmo, né? E o quanto isso é algo que a gente tem para agradecer dessa pandemia, né? Essa oportunidade de nós reconhecermos que só vai estar tudo bem quando nós estivermos conosco, quando nós cuidarmos da nossa abundância, né? E a isso é Beth também está se verdade. sentindo ajudada pelos olhos. Que lindo, que Olha que coisa lindo. boa, que lindo. É isso, gente, é trazer abundância, trazer verdade, trazer presença para as nossas vidas, né? Que lindo, muito lindo. E assim, para quem precisa, pessoal, de informações mais científicas, precisa de um reconhecimento mais teórico, pode ficar despreocupado, você vai encontrar, tá? Os óleos essenciais, a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, ele é muito antigo. Porém, hoje a gente tem um crescente no número de estudos científicos sendo produzidos a partir dos óleos essenciais. Então, a gente tem comprovação científica também para quem de alguma maneira precisa, né, dessa informação. Eu tenho alguns materiais, se alguém quiser acesso a isso, eu posso ajudar, mas também é só entrar no PubMed, digitar lá Essential Oils e você vai ter acesso a muitas informações, certo? E para quem tem vontade de experimentar, porque pensa que não é assim, não pode ser assim tão simples, que nem essas sorridentes estão contando aí, não. Aí eu faço um convite Eu real, sou louca assim, dos olhos, olha. real e vital, de que vocês experimentem. Aliás, esse é o nosso convite, gente. A nossa missão é que esses óleos cheguem às casas de todos. Todas as pessoas tenham essa possibilidade e essa experiência. Cada vez que alguém me fala, porque é muito comum, tá, pessoal? Se alguém que está nos ouvindo ainda não experimentou, é muito comum a pessoa começar com alguns óleos e ela começar a ter curiosidade, vontade de ter experiência com outros óleos, certo? Então, é muito dinâmica essa relação com os óleos. E nos pergunte, certo? Como que vocês podem ter acesso a isso? Porque a gente quer que você conheça. Porque a gente sabe que uma vez que você conhecer um óleo que seja, você vai viver uma vida diferente. Porque os óleos essenciais, eles realmente aumentam o nosso viver. E aí a gente vai tendo gosto nisso, vai tendo prazer nisso. E aí a gente não se ocupa mais, pessoal, com tanta rapidez ou com tanta facilidade de coisas que não são produtivas. Que era o que a Sol estava contando para vocês quando ela falava do desconforto estomacal dela. O Zengest, que é esse blend que ela usou, ele trabalha o nosso sistema digestório. Só que Olha, eu nem tenho mais óleo. não, precisamos providenciar, Sol. Como que você fica sem Zengest? Eu bebo tudo. O, a preocupação
Sol, que essa coisa, né, de se pré, ou seja, nem chegou ainda, é antes de, você se ocupa antes de alguma coisa, né? Antes dela acontecer, você já está ocupado dela. Essa pré-ocupação acontece no nosso estômago e ela desequilibra todo o nosso corpo. E aí vem os óleos essenciais e nos aliviam todo o desconforto físico e emocional que está por trás dessa preocupação. Ah, é muito lindo, é muito lindo. Eu Experimenta, adoro. pessoal. Vai que, né? Vai que você se Entre apaixona em pela contato com a gente. gente, entre em contato conosco, que nós ensinamos tudo sobre óleo essencial. É isso, pessoal. Essa é a nossa missão, certo? Nós temos a missão de que as pessoas conheçam os óleos e elas façam o uso mais completo possível, certo? O que que isso significa? Que elas reconheçam que elas sabem usar os óleos essenciais. Então, a gente tem um processo de educação continuada, a gente tem toda uma assessoria para montagem de plano de bem-estar, né? Então, é realmente só entrar em contato conosco. Sol, você quer contar mais alguma coisa maravilhosa do que aconteceu contigo durante a Ah, eu quero. pandemia? Vou falar outra coisa. Passando a tristeza, a ansiedade, aí você fala, nossa, preciso de colo, colo de mãe. Sabe aquela coisa? Aí foi a hora que eu usei o Mirra. Só eu inalei, eu passei o Mirra no pulso para dar aquela sensação assim de, sabe, de aconchego, de você falar assim, ah, eu tô bem cuidada. Tudo bem que nós já estamos mais velhos, grandinho, mas tem hora que as emoções deixam você oscilando. Então, o Mirra foi assim divino, né? Que a gente fala, é um óleo maravilhoso e ele eu tenho essa experiência de aconchego com ele, Que muito grande. lindo! Sem É. dúvida que esse é o momento que nos faz pensar, e podia ser bacana alguém cuidar de mim nesse momento, né? E a Isso, gente é. perceber essa energia do cuidado da mãe, né? Dessa energia do se permitir ser cuidado também, né? Que lindo, Sol! Gratidão por você ter compartilhado conosco. Sem contar que o Mirra, ele é um poderoso anti-age, né? Trabalha o rejuvenescimento facial, então Ai, que também, delícia. também facilita, né, o nosso autocuidado, a nossa responsabilidade com esse pessoal que sem ele a gente não vai a lugar nenhum, né? Que é o nosso corpo. Olha Sim. isso. A Beth está nos contando que ela usa muito e que ela acalmou e se sente acolhida, cuidada com o Mirra. Ai, gente, que testemunhos Que lindos. coisa boa, né? Gratidão, Mirra. Excelente, muito bacana mesmo. Sol, quero muito te agradecer, Sol. Foi assim uma hora maravilhosa que eu passei contigo. Fiquei muito feliz porque por mais que a gente tenha contato, que você vai me contando as coisas, eu vou te acompanhando, tê-las todas juntas, assim, fez total sentido, me trouxe muita clareza sobre Olha como que bom. lidar com Eu a que te tristeza. agradeço a oportunidade. Ai, gratidão mesmo, viu? E Sol, que você continue sendo sol. Adorei isso. Você viu, né? Eu sou sol, mas eu só funciono de dia, de noite não. Que você continue sendo sol, iluminando as pessoas, viu? Com o seu baralho, com Obrigada. seus conhecimentos, com a sua presença, com o seu ser. Gratidão, viu? Eu quero agradecer Gratidão para você fortemente também. também a todas as pessoas que estiveram conosco, que retornaram depois da nossa queda. E eu quero dizer, pessoal, que tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, mas reconheça, você tem escolha, certo? Olha que bom. E quando você precisar perceber mais possibilidades, conta com a gente. Conta, estamos aqui. Um grande beijo para todos vocês. Gratidão, Beth, Beijo e por estar gratidão. conosco. Gratidão, gratidão a todos, todos mesmo, certo? Até o próximo sábado, pessoal. Um Até. beijo.
Ai, que lindo, Lívia. O Mirra me motiva a seguir adiante na vida. Que beleza a gente ter, né, esse suporte. Que lindo esse apoio. Amei, amei. Gratidão por compartilhar. Que lindo. Ai, que demais. Valeu, pessoal. Boa tarde, um ótimo final de semana. Uma ótima semana e até sábado que vem.